Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos comentar, dando continuidade à nossa série de comentários a respeito da lição bíblica especial do ano 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então nós já estamos na lição de número 7. Temos aí passado longos dias, né? Vários momentos juntos comentando este tema tão importante para a nossa vida e tentando buscar, bons exemplos para continuar na fé judaico-cristã e assim aguardar o retorno de Jesus Cristo, não é isso? Bem, eu convido você a estar conosco neste comentário da lição número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. O que isso significa? Separar-se do mal. Que mal é esse? Então, nós vamos ver tudo isso, tá certo? Eu vou abrir aqui para vocês o PDF, tá? O PDF para vocês verem, né, o tema. O povo de Deus deve separar-se do mal. O que realmente é isso? Bem, o texto áureo diz o seguinte: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A verdade prática, eu tenho visto que ela sempre traduz, né? Ela não vai ensinar, mas ela traduz coisas importantes da lição que nós estamos vendo. Então, a verdade prática diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Olha aí, o que será isso tudo que nós estamos vendo aqui? Bem, a leitura bíblica em classe é Esdras capítulo 2, versículo 59 ao versículo 62. Capítulo 4, versículo 2, versículo 3, capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Então nós temos alguns textos polêmicos em Esdras, especialmente no capítulo 2, a respeito do casamento, né? Veja aí, se eu não me engano, verso 62 aqui, ó. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Então, as genealogias que nós encontramos em 2 Esdras, 1 Esdras perdão, as genealogias que nós encontramos no Antigo Testamento servem para comprovar, tá? Provar de que família você descende, né? De que povo você realmente é. Então era como se fosse uma, um documento, era um documento, mas é melhor dizendo seria uma espécie de código, né? Que identificava que realmente você era. Então não tinha nada para dizer o contrário. É como um diploma. Você diz que é médico, aí, mas você tem um diploma que confirma que você é médico, você estudou e tudo mais, né? Então, se é um diploma, não adianta você dizer nada, né? Você pode apenas opinar. Então, por opinar, todo mundo é rir, né? Mas você precisa de um diploma, você precisa de uma identidade, de um documento garantindo que você é. Então, alguns não tinham isso. Nós vamos ver os motivos. O próprio Esdras diz o que aconteceu, tá? E realmente muitos ficaram para trás porque não tinham essa árvore genealógica, né? Não estavam nos registros, nos documentos. E muitos vão ficar para trás no arrebatamento da igreja porque não estão na vontade do Senhor, né? Podem estar numa igreja bem famoso, né? Ganhando N dízimos, mas talvez fique no último dia do arrebatamento, não é isso? Enfim, vamos ver aqui o objetivo geral: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Esse aqui é um tema muito importante, porque a santificação, a santidade, ela realmente começa de dentro,
quando você permite o Espírito Santo encher sua vida, sua alma, e ele trabalhar no seu interior e assim lhe conscientizando de que certas atitudes, práticas e pensamentos são errados. E o Espírito Santo é quem santifica, né? Igreja nenhuma santifica ninguém. Objetivo específico, como vocês podem ver aqui, é destacar, né? Dizer que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Nós vamos ver o que realmente isso significa. Que tipo de mistura é essa? No contexto, a mistura está relacionado a casamento mistos, né? Então, um judeu se casava com uma ímpia, uma mulher de outro povo. Então, Deus proibia esse tipo de relacionamento. Abre aspas. Deus não mas mesmo Deus proibindo esse tipo de casamento, Deus não é contra o casamento, não é contra os atos sexuais entre homem e mulher, não é contra a reprodução. Deus é contra nesse sentido de que um judeu que tem uma formação cultural, religiosa, mas se envolver com uma mulher estrangeira de outros povos, de outra religião, acaba destruindo a fé verdadeiramente em Deus. É impossível ter realmente um casamento de um homem judeu com uma mulher que é, por exemplo, ateia, um ateísta. É impossível. Conflitos intermináveis começam, a não ser que você venha negar sua fé e assim ser uma pessoa neutra, né? Mas isso não é o que Deus quer, né? Mas infelizmente hoje em dia está bem comum. Isso não acabou ainda. Muitas irmãs se casam com homens do mundo. É, tá havendo essa situação. Não estou dizendo onde eu faço, nem onde você faz parte, mas estou dizendo que isso, se você observar, tem muitas irmãs que têm mais relacionamento com homens do mundo, tá? E também os homens. Mas um detalhe importante é que nós precisamos reverter esse quadro baseado na palavra de Deus, né? Então, as irmãs devem estar com irmãos na mesma fé e os irmãos também com as irmãs da mesma fé. Caso não sejam casados anteriormente, aquela situação toda. Mas se for da igreja e for solteiro, e for se casar, namorar com uma pessoa do mundo, isso é bem comum, tá? Isso é muito comum, não é um caso, dois casos, três, não. São vários casos. Eu já vi isso, tá? Mas enfim, isso são práticas mundanas, né? Então são pecados, né? Isso. Ainda que você se case e tenha sexo depois do casamento, ainda assim é pecado, porque tal pessoa não está em Cristo, né? Não santifica a si mesmo. Enfim, são problemas que somente Deus pode orientar. Segundo ponto, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Terceiro ponto, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Bem, aqui na introdução, ponto tópico 1, né? Somente os judeus retornariam a Judá. O ponto central é a comunhão plena com Deus exige santidade. Então, vou ver aqui para vocês o seguinte: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Até alguns filhos de sacerdotes, cujo nome não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundo. Mas a gente viu já no começo, Esdras capítulo 2, versículo 59 e o versículo 62. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque tinha que haver esta, esta ausência de mistura para garantir a ideia de nação de Israel, de um povo, né, constituído por Deus, geneticamente falando, tá certo? Indo mais adiante, diz assim: somente aqueles que comprovassem a sua descendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Aí aqui o autor, nessa parte do lado direito, tá?
O autor faz uma, uma lembrança de Números capítulo 11, versículo de número 4. Diz assim: a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para entrar em Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queriam acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto do deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Números capítulo 11, versículo 4. Então, é, é muito complicado isso tudo, tá? Mas dentro da história, tá, relatada por Esdras, o povo de Deus deveria, assim, especificamente os judeus deveria preservar a sua identidade, né? Então se casar com pessoas de sua própria nacionalidade. Já visto, existem alguns pastores que eu conheço que aprovam casamento de um tipo de uma irmã com um agnóstico, de uma irmã com um macumbeiro. Então, porque ele entende que o casamento vai trazer algum tipo de facilidade para que tal pessoa chegue ao reino de Deus, mas a Bíblia não ensina isso, né? Mas é importante que uma irmã realmente busque um irmão da igreja e o irmão também busque uma irmã da igreja que tem que ser assim também provados, né? E porque casamento é uma coisa séria, envolve o mundo espiritual também. Então, casamento envolve não apenas duas pessoas, um homem e uma mulher, mas o próprio Deus. Então, hoje não precisamos de genealogias judaicas, mas precisamos ter o Espírito Santo que confirma que nós somos salvos. Já no tópico 2, se vê o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente aparece quando tem aquele ditado, né? Quando o diabo não vem, manda o secretário. Pronto, os samaritanos são os secretários do diabo. Nesse contexto, nessa história, tá? Que lá na frente eles vão ser redimidos por Jesus, né? Com aquele conto da mulher samaritana. Jesus vai acolher esse povo, chamando-os ao arrependimento, não é isso? Mas nesse ponto aqui, era preciso que os mandamentos, os princípios de Deus, tem que estar aí inteiros. Bem, tópico 2 pontua assim: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, ou seja, várias pessoas com várias crenças religiosas. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Curte, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sepharvaim e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 17, versículo 14. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 33. Vamos ver isso. Então, esse povo não poderia estar unido com o povo de Deus, muito menos casados, porque eles eram também ecumênicos. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é a mistura de religiões. E os samaritanos praticavam isso. Vamos ver aqui 2 Reis, capítulo 17, verso 33. Então, são coisas que a gente precisa ficar bastante atento. Segunda Reis, capítulo 17, versículo 33. Diz assim: de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Então, essas pessoas vinham do mesmo modo que eles cultuavam algum tipo de estátua e ofereciam algum tipo de ritual.
Esse tipo de ritual e de sacrifício e dedicação era dado também a Yahvé, Jeová. Mas isso é uma abominação, pois não existe outro Deus a, além do que está revelado nas Escrituras. Os que existem são apenas demônios, manifestações demoníacas de Satanás e de seus demônios. Então essas pessoas estavam enganadas na sua espiritualidade religiosa, uma espiritualidade falsa, que hoje em dia acontece e é bem comum, infelizmente. Diz assim o texto aqui da revista. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Você vai ver depois, no mesmo capítulo 17, segunda Reis, capítulo, verso 34 ao 41. Tópico, ponto 2 do tópico 2. Os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Os samaritanos oferecem para cooperar. Esdras capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Então, os judeus agora tomam uma atitude que é, foi de fé, uma atitude de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de confiança em Deus. Hoje em dia, algumas pessoas não fazem isso, mas eles tomaram uma atitude. E na lição diz assim: esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Você vê em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 4 ao 5, Tito, capítulo 3, versículo 10, 2 João, capítulo 10, versículo 11. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 ao 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e versículo 14. Como também daqueles que causam divisões. Romanos, capítulo 16, versículo 17, verso 18, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, versículo 13, versículo 18, e Judas, capítulo 12, versículo 18, e verso 19 e o versículo 12 do capítulo 1 de Judas. Bem, aparentemente é uma atitude meio que abrupta, tá? Uma atitude que a princípio parece que é muito, é, vamos dizer assim, ruim de início, mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que não é para você deixar de amar o falso profeta, não é para você deixar de cuidar do necessitado que não acredita por exemplo, na doutrina da Trindade. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo para você abandonar os que não acreditam na palavra de Deus. Não é isso. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos afastar, tá? Nos afastar de pessoas que venham apagar, denegrir a imagem de Jesus em nossas vidas. Por exemplo, um cristão não pode estar unido com o movimento LGBT, tipo na passeata gay. Mas, lamentavelmente, tem igrejas aí que, na verdade, não são igrejas, né? São falsas religiões. Mas essas falsas religiões estão aí de mãos dadas a esse movimento. Por exemplo, um cristão não pode estar de mãos dadas ao quem comete aborto, quem professa o aborto, quem defende o aborto, o lesbianismo, a pedofilia, o crime, o tráfico de droga, o roubo. O cristão não pode estar junto com essas pessoas. O cristão pode estar em um ambiente, tipo um trabalho, no ônibus, numa escola, numa rua, em que tais pessoas pecaminosas, tá? Membros de seitas, está diante de você e ele quer conversar com você, ou você quer evangelizá-los e mostrar a verdade. Mas quando essas pessoas vêm atacar, denegrir, manchar Jesus Cristo ou a sua própria imagem, é preciso a gente saber fazer o quê? Nos desviar-nos dele, dizer que Deus tem misericórdia da vida dele e continuar nosso caminho. É isso e continuar orando por ele, mas jamais aceitar as suas doutrinas, o seu modo de pensar. Por exemplo, a igreja não pode aceitar as ideologias de gênero. Não pode aceitar isso. A igreja não pode aceitar o unicismo. Não pode. Doutrinas estranhas não pode aceitar. Tá entendendo a diferença? Bem, ainda sobre esse ponto, eu gostaria de discorrer um pouco mais a respeito disso para melhorar o nosso entendimento. Então, são atitudes em relação aos que estão
em erro doutrinário. Então, esse conjunto de textos apresentados aí são a ideia de ter uma atitude em relação aos que têm um erro doutrinário. Então, o que fazer diante dessas heresias, desses erros doutrinários? Porque o texto está dizendo que dos que não têm essa doutrina, tá? Então, nós devemos evitar estar dentro da Igreja Católica, dentro do mormonismo, dentro das Testemunhas de Jeová, dentro das seitas chinesas, orientais, tipo que está indo aqui no Brasil, por exemplo, também. Essas seitas é, populares, como o Espiritismo, o Baixo Espiritismo, a Umbanda, Candomblé, precisamos não estar dentro desse meio, e sim estar fora. Porque a Bíblia nos orienta a nos afastarmos destes hereges. Bem, quando tentamos discernir o erro, veja que discernir é um dos dons espirituais. Só quem pode discernir entre a verdade e o erro é quem tem o dom espiritual. Quando tentamos discernir o erro, estamos batalhando pela fé, que uma vez foi dada e entregue aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Quando tentamos discernir os erros, não estabelecemos um juízo pessoal, mas tentamos examinar o que está sendo dito à luz da verdade objetivamente estabelecida nas Escrituras. Quando tentamos discernir os erros, estamos buscando João capítulo 14, versículo número 6, né, a verdade. A Bíblia apresenta a necessidade de exercermos julgamento sobre o que se ensina na igreja. Você pode ver isso em Atos capítulo 17, versículo 11. Julgar o ensino e a pregação é a causa mais óbvia, tá certo? De um cristão. O cristão tem que julgar, mas não condenar, tá? A Bíblia não pode dizer duas coisas ao mesmo tempo porque são contraditórias, tá certo? Porque a Bíblia nos orienta a discernir os erros, repreender e ensinar o genuíno evangelho a qualquer criatura. Bem, repreender o erro. Então você vê que na lição temos Tito, capítulo de número 3. Eu vou pegar Tito, capítulo 1, versículo 13 ao 14, para nos ajudar melhor, depois você medita nisso. Bem, atualmente, o mundo religioso abomina essa espécie de atitude. Esse conjunto de texto aí, meu amigo, se você apresentar a um secretista, a um ecumênico, a um teólogo da teologia da libertação, oxe, isso aí é um crime. Esse texto é considerado um crime religioso atualmente. Porque a Bíblia está dizendo, esse texto está dizendo que somente Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E as outras religiões do mundo não é nada. Então são textos que contradizem. E felizmente é isso. Essa é a verdade. Bem, ninguém que serve a Deus pode ficar mudo, né, diante de falsos ensinos. O pior cego é aquele que realmente quer cegar os outros. Bem, a Bíblia nos manda também ensinar, né, a verdade e a viver nessa verdade e a nos santificar. João capítulo 14, versículo 6, capítulo 17, versículo 17 e versículo 3 de João. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. A mensagem dos falsos profetas, dos falsos mestres, apresentam um Jesus diferente, ensina um espírito diferente, ministra um evangelho diferente. Qualquer opositor, tá, sempre vai ensinar uma grande heresia cristológica, tá, ou teológica. Em em 2 João capítulo 1, versículo 7 a 11, o João está combatendo uma heresia chamada de docetismo. Os opositores têm enganadores espalhando as heresias pelo mundo. Quem se opõe à palavra de Deus é chamado de anticristo. Você vê isso em João, 2 João, capítulo 2, verso de número 7. Já em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 6, também nós temos aí a referência na lição. Se o falso profeta não quiser ouvir e aceitar, acolher, receber a verdade exclusiva do Evangelho, precisamos ficar distante deles, tá?
porque se continuarmos com eles, eles acabam conosco, tá? Porque o inimigo, ele é poderoso, mas não mais do que Deus, tá certo? Já no tópico 3, nós temos o seguinte: os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Veja que é uma tática satânica. O Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Você vai ver em 2 Coríntios. Então, é uma tática satânica. Qual foi essa tática? Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado. Então, esse ponto é tão terrível de conversar que lá na frente nós vamos ter uma lição específica sobre isso. Ponto 4 do tópico 2. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Então, é uma tática satânica. Se misturar, se camuflar, invejar, tá? Para destruir o povo judeu. Os samaritanos, hum, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Ou seja, caso essa, vamos dizer assim, essa seita samaritana conseguisse entrar na cultura judaica do Antigo Testamento, com certeza muitas profecias sobre Jesus Cristo estariam corrompidas por influência de outras religiões. Mas graças a Deus isso não aconteceu mediante o Espírito Santo e mediante homens não autoritários, abusivos, ditadores, mas homens de humildade, homens de conhecimento profundo da palavra de Deus, de unção e orientação espiritual. No tópico 3, nós temos o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Deus exige santidade de seu povo. Tópico 1. Tópico 3, ponto 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16. Tópico 2, temos o seguinte: quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ponto 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Tópico 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Então ele está dando alguns exemplos onde o povo, quando buscava a santidade, Deus manifestava muito mais a estes ou aquele homem ou aquela mulher. Mas quando o povo deixava de santificar, grandes prejuízos aconteciam para aqueles que evitavam não se santificar. Então nós precisamos realmente nos santificar através do Espírito Santo, que nos dê força para isso. Tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Né? Não é a ideia de ser monges, parar de acreditar no mundo, no bem-estar social, evitar de produzir bens culturais, econômicos e sociais, ficar como os monges tibetanos, é, criando falsas ilusões do Nirvana. Não é nada disso. Ao contrário, se separar-se do mal, trabalhar para o reino de Deus e assim trazendo justiça, trazendo formas de cultura, de conhecimento para a sociedade, mudando a sociedade através da palavra de Deus e assim evitar que o mal chegue aos nossos corações. O tópico 4.1 diz assim: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Tá? O ponto 2, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf é um exemplo disso, quem duvidou. Nós temos alguns outros exemplos, mas depois ele vai ver que Deus responde a ele e vai perceber que é melhor estar com o Senhor. O tópico 4.3, devemos viver conforme a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia responde: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3.
Ponto 4 do tópico número 4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses capítulo 1, versículos 6 ou 10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. Eles tornam-se preparados, preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a sua vontade, a vontade de Deus, estão preparados para o arrebatamento. Então, o tópico de número 4, devemos manter uma vida de separação do mal, tem tudo a ver com o que nós estamos passando atualmente. Hoje, muitas pessoas evitam, né, se santificar por algum tipo de situação, mas a orientação bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é que venhamos buscar mais o Espírito Santo de Deus e ficar atento para o que ele tem nos a dizer e assim evitar que venhamos cair em tentação e aguardar com confiança o retorno de Jesus Cristo a este mundo que é o mundo do cão. Né? Nós temos aí tanta coisa triste acontecendo porque este mundo é o mundo do cão. Mas Jesus Cristo vai voltar e vai consertar tudo isso visivelmente, porque invisivelmente ele já fez, já decretou, já está garantido. Basta-nos ir agora tirar essa venda, essa cortina dos nossos olhos e assim se manifestar de uma vez por todas e banir o mal de nosso coração e de toda a sociedade. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso comentário e que, caso não seja inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like se você gostou, se você não gostou, alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do tema. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus me abençoe e que sua EBD tenha bênçãos espirituais e que cada vez mais Deus nos use em nome de Jesus Cristo. Forte abraço.